Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta reunião ampliada da Câmara das Licenciaturas e Apoio Pedagógico. Para nós é um prazer recebê-los e ter essa oportunidade de discutirmos temas de extrema importância, de extrema relevância para os nossos cursos de licenciatura. Essa, portanto, é a quarta reunião ampliada, né, que tem se mostrado extremamente importante para que a gente avance de forma bastante forte, né, e com ações organizadas para todos os nossos cursos de licenciatura. Hoje a gente vai, portanto, no período da manhã, discutir um pouquinho, né, a respeito da resolução do Conselho Nacional de Educação, a famosa 04/2024, né, e também a deliberação do Conselho Estadual de Educação, né, a 232/2025, né, para depois, no período da tarde, a gente trabalhar um pouquinho a questão, né, dos estágios, do aproveitamento dos estágios, PROIAD, SEDUC, né, PIBID, no contexto dos estágios, né, obrigatórios das nossas licenciaturas. Antes da gente continuar, vou passar a palavra para o professor Marcos, para que ele possa também dar as boas-vindas a todos vocês. Bom dia a todas e todos. Começo agradecendo aqui a professora Denise, né, a pessoa dela, né, toda a instituição de Geociências. Tem mais alguma coisa no nome? Só isso dizer assim? IGC, nosso querido IGC, eu sempre fico com medo de deixar alguma coisa de fora, né? Algumas unidades vieram mudando de nome ao longo do tempo. Então, agradecer muitíssimo, né? Porque nós havíamos previsto essa reunião para o dia 13, na semana passada. Fizemos, na última reunião da CLAP, houve a decisão de fazer a transferência de data, e aí aquele espaço inicialmente reservado, obviamente, está ocupado com outra atividade. Então, rapidamente, o IGC, através da professora Denise, criou esse espaço. Então, agradeço toda a equipe do IGC, a professora Marie, que ao longo do dia virá nos visitar. E é bom também sair daquele espaço, né, gente? Conhecer outros ambientes, etc. E nós seremos aí brindados com uma visita também ao museu, né? Então, que foi recentemente reinaugurado, bem equipado, tudo muito organizado. Dizer para vocês que é uma alegria, né, poder fazer parte desta reunião, mais uma vez. Então, dou as boas-vindas, juntamente com o professor Luiz, a todas as coordenações dos cursos de licenciatura e também a todos e todas componentes da CLAP. Então, não somos somente os coordenadores, mas também os membros da CLAP, que são, como vocês bem sabem, os presidentes das comissões de graduação de quase todas as unidades que possuem cursos de licenciatura. Então, é uma representação bastante expressiva. Esta pauta foi acertada na reunião da CLAP, então, ela diz respeito diretamente às questões mais urgentes, e para além daquilo que vocês já receberam, porque receberam a programação na semana passada, nós tomamos a liberdade de acrescentar 2 itens. Nós conversaremos rapidamente sobre a regularização da situação dos estudantes no ENAD, um assunto que já foi conversado com os serviços de graduação, já foi conversado na quinta-feira passada com o Conselho de Graduação, e agora, já que nós iríamos nos encontrar, nós guardamos, em vez de convocá-los ou convocá-las para mais uma reunião, nós aguardamos este momento, né, porque estaríamos juntos, para poder falar também sobre esse assunto e atualizá-los de um assunto que também foi apresentado na última reunião do Conselho de Graduação, que é uma ferramenta nova para predição de não conclusão do curso, que está à disposição de vocês também, né? Já está funcionando, está à disposição de vocês, então é interessante que vocês também conheçam um pouquinho do histórico e do funcionamento dessa ferramenta para a melhoria da gestão dos cursos de graduação. Então é isso, sobre isso. Aqui está gravando, né? Bom dia. Bom dia.
Bom, então só retomando, né, para a gente continuar aí as nossas ações. Então, nesse período da manhã, como eu mencionei a vocês, a gente vai debater um pouquinho a respeito da adequação dos cursos de resolução, né, do Conselho Nacional de Educação e a deliberação do Conselho Estadual de Educação. Só lembrando que a gente já vem pautando essa temática, né, em diferentes reuniões da CLAP, e nós também tivemos a oportunidade da reunião ampliada anterior da CLAP iniciar com todos vocês essa discussão, né? Inclusive foi aquela oportunidade que nós contamos com a presença das conselheiras, né? No período da tarde, a gente então discute a questão do aproveitamento dos estágios não obrigatórios, como a gente mencionou, PAIAD, SEDUC, PIBID, né? No contexto dos nossos cursos de licenciatura, olhando para os estágios obrigatórios, né? E as duas inclusões que o professor Marcos comentou com todos nós, a ferramenta de petição de não conclusão do curso e a regularização da situação, né, dos nossos estudantes referente ao ENAD. Tá? Aqui é só para contextualizar um pouquinho mais, a gente já comentou também, essa discussão é uma discussão bastante válida, né? Porque se pararmos para olhar bem, os nossos estudantes estão, de certa forma, fazendo estágios não obrigatórios, né? Em várias possibilidades, em várias frentes, e muitas vezes essas são atividades que também, né, se sobrepõem com aquela que eles podem desenvolver nos estágios obrigatórios. Né? Então, por que não a gente pensar e refletir um pouquinho, né, a respeito desse aproveitamento nesse contexto dos estágios obrigatórios? Né? Bom, e a partir daqui eu vou devolver a palavra para o professor Marcos. O professor Marcos vai avançar um pouquinho mais na questão, né, da resolução e da deliberação, trazendo para nós também o aspecto que a gente discutiu na última reunião que nós tivemos no Conselho Estadual de Educação com as conselheiras. Então, no momento da organização dessa reunião, o professor Luiz nos convidou para fazer um breve relato da reunião do dia 24 de setembro último. Então, esta aqui é o nosso papel. Como várias pessoas que estão nesse momento no auditório também participaram dessa reunião, esse é o nosso recorte, certo? Daquela reunião. Então, não é tudo o que aconteceu, é um pedaço do que aconteceu, um pedaço a partir do nosso olhar. Tudo bem? Então, mas na preparação, eu achei importante retomar como é que essa coisa foi acontecendo. Então, o que vocês têm aí do lado esquerdo é a legislação federal e o que vocês têm do lado direito é a legislação estadual. Como vocês bem sabem, o Conselho Estadual, ele apresenta diretrizes complementares. Então, essas deliberações são diretrizes complementares. Isso ficou muito claro na reunião que nós fizemos já no ano passado e depois, no ano passado, fizemos uma reunião sobre esse assunto e esse ano fizemos outras duas reuniões com o Conselho sobre esse assunto. Então, acho que dá para entender bem como é que funciona. E como professor que está nesse processo desde aquele momento lá, então eu ingresso na Universidade de São Paulo como docente em 2002 e venho vivendo esse processo de várias maneiras, certo? Acho que vocês todos se lembram, né, de algumas dessas etapas e de como isso aconteceu. Então, a história das diretrizes curriculares nacionais, a história recente das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de licenciatura, ela começa com a 01 e com a 02 lá de 2002, todo mundo sabe disso. Na sequência, vários cursos foram produzindo as suas diretrizes curriculares, tá? Então, nós temos na pedagogia a produção das diretrizes curriculares é de 2006, que é ainda a diretriz vigente, né? Que aí ela está muito desalinhada com o que nós já temos hoje. E em 2012, nós temos a famosa deliberação 111, que gerou um enorme embate aqui na Universidade de São Paulo. Então, quero dizer para vocês que essa relação, digamos assim, um pouco conflituosa com o Conselho, se estabelece a partir desse documento. E foram feitas, naquela ocasião, várias reuniões, então eu era coordenador da COP Pedagogia, foram feitas várias reuniões naquele momento, de debates, reuniões que foram muito ásperas, reuniões que foram convocados todos os coordenadores de cursos de licenciatura da USP, da Unesp, da Unicamp,
lá no Conselho Estadual. Acho que algumas pessoas devem se lembrar daquelas passagens. E lembrando, né, gente, o documento, o Programa de Formação de Professores da USP é de 2004, é na esteira da 01 e da 02 de 2002. Bom, e naquele momento a tensão foi super elevada e a tensão gerou uma adequação da 111, que se tornou a 126 de 2014, que ela vigorou por um curto espaço de tempo, como vocês sabem, porque em 2015 nós tivemos a 02 de 2015, eu penso que muita gente aqui tem um alinhamento com aquelas ideias, aquelas propostas. À época, a Faculdade de Educação fez um conjunto de discussões interessantes. Nesse momento, eu já estava como presidente da Comissão de Graduação, o professor Luiz Dourado foi à Faculdade de Educação naquela época, debatemos bastante a 02 de 2015, foi um processo bem interessante, e aí, na esteira da 02 de 2015, o Conselho solta a 104 de 2017. Então, esta deliberação é aquela que orienta os nossos cursos atualmente. Então, ela complementa a 02 de 2015, na visão do Conselho Estadual, e ela traz uma série de orientações aí para a gente pensar, né, na organização dos nossos cursos. Então, aquela ideia de que os conteúdos do ensino básico, né, da educação básica, basicamente do ensino médio, fossem retomados, ela já aparecia lá, mas ela foi reafirmada aqui. A ideia da construção das planilhas, que está presente na 232, ela está aqui. Não foi à toa, gente, que quando sai a 04 de 2024, apressadamente nós agendamos uma reunião com o Conselho Estadual. Essas reuniões são sempre com convite para todas as comissões de graduação, certo? E com convite para todas as coordenações de curso. Agendamos uma reunião, e nessa reunião nós conversamos, afinal de contas, agora que tem a 04 de 2024, está valendo ou não está valendo a 154 de 2017? Acho que você se lembra desse processo, né? Foi lá no ano passado. Bom, entre uma coisa e outra, tivemos a 02 de 2019, que todo mundo conhece, que foi uma tentativa de estabelecer uma base nacional comum para os cursos de formação de professores. Então, aqui, para vocês lembrarem desse histórico, em 22 de setembro de 2025, nós temos, então, a publicação da 232 de 2025, que é esse documento que, na mesma data, foi encaminhado a todos e todas. Bom, o que acontece na USP, certo? Então, ali, a legislação federal e estadual, e na USP, como é que foi a movimentação? Gente, sempre a partir de uma pessoa que está pensando nesses assuntos. Outras pessoas aqui fariam outras análises e outras histórias, e é assim que as coisas funcionam. Então, em 2004, nós tivemos o Programa de Formação de Professores, um documento construído coletivamente com a participação de todas as unidades que possuíam o curso de licenciatura. Esse documento foi coordenado pelo professor José Sérgio Fonseca de Carvalho, colega nosso na Faculdade de Educação. Teve uma participação também expressiva de outras pessoas, né, da Faculdade de Educação, e de representantes, estão todos relacionados lá no documento, representantes de todas as unidades. À época, a pró-reitora de graduação era a professora Selma Pimenta, como vocês bem se lembram. Então, entre 2005 e 2010, nós todos fizemos aqui na USP essa adequação dos cursos à Resolução 01 de 2002. Vou dar um exemplo apenas, tá? Que a discussão sobre as questões pedagógicas, sobre as questões educacionais, sobre as questões da licenciatura, começasse a partir do primeiro ano. Então, até então, a Faculdade de Educação oferecia uma disciplina chamada Introdução aos Estudos de Educação para todos os cursos aqui deste campus, tá? Nos outros campos é de um outro jeito. E aí, naquele momento, houve lá uma mudança e os cursos muitos cursos assumiram essa discussão. E não ficou mais localizado lá na Faculdade de Educação. Foram feitas contratações de professores, naquele momento também se pensou em unidades de estágio, contratação de educadores e educadoras, ou seja, foi uma proposta que foi, né, houve uma série de tentativas de implementação dessa proposta. À época da CIL, porque a CIL e a CAL também estavam previstas lá no Programa de Formação de Professores, à época da CIL,
foi feito, inclusive, um estudo. A CIL conduziu um estudo para saber como é que essa disciplina de introdução aos estudos havia sido incorporada ou não, né? Porque havia vários comentários, né, que em algumas unidades avançou mais, outras unidades avançou menos. Então, só para dar um exemplo de mudanças, né, esse esforço de adequar os nossos cursos à Resolução 01 de 2002. Como vocês bem sabem, antes da 01 de 2002, o que nós tínhamos era, na maioria dos casos, o famoso 3+1. Evidentemente, isso não acontecia naqueles cursos de entrada única, certo? Ou de entrada exclusiva, como a gente chama agora. Bom, entre 2012 e 2014, nós tivemos esses debates, aos quais eu já me referi, com o Conselho Estadual da Educação. Quero fazer aqui um parênteses. A professora Lisete Arelaro, então, era diretora da Faculdade de Educação. E quando sai a deliberação de 2014, essa 126 de 2014, eu me lembro claramente que ela disse assim, olha, o que vocês conseguiram foi uma grande conquista, né? Porque vocês conseguiram demover o Conselho Estadual da Educação da sua posição original, lá da 111 de 2012, e vocês fizeram ali algumas mudanças importantes. Eu lembro desse comentário, inclusive quando a professora Lisete, ela foi homenageada, né, com a outorga do título de professora emérita, a gente fez esse comentário, né, porque foi para nós, na Faculdade de Educação, uma passagem muito importante, né, esse reconhecimento que o Conselho Estadual de Educação havia cedido em alguns aspectos naquele momento com a publicação da 126. Bom, colegas, nós tivemos cursos reconhecidos na USP, todos eles foram reconhecidos a partir da deliberação 154 de 2017, certo? Ou seja, todos os nossos cursos hoje, eles estão alinhados com o que lá está. Às vezes mais, às vezes menos, mas todos nós aqui temos feito planilhas, encaminhado planilhas, todos os nossos pareceristas internos analisam as propostas, né, de renovação do reconhecimento a partir da 154 de 2017. Bom, em 2022, então bem no início da atual gestão, acho que vocês se lembram que ao longo de 2020, 2021 e comecinho de 2022 também houve uma série de debates capitaneados pelas entidades da formação de professores, pela ANFOP, pela ANPED, com muita resistência a 02 de 2019. Acho que todo mundo aqui lembra disso. E não foi diferente com esse coletivo que se constituiu com as coordenações dos cursos de licenciatura na USP. E esse coletivo produziu um documento escrito que foi encaminhado ao pró-reitor de Educação, à época o professor Aloysio, né, nesse momento, como vocês sabem, está desincompatibilizado, e aí esse documento foi pautado no COGE, foi lido no COGE pela, então, presidenta, coordenadora da CLAP, e o COGE endossou o documento, ou seja, o COGE entendeu que a posição da Universidade de São Paulo era contrária à implementação da 02 de 2019, ou seja, isso foi oficializado numa reunião do COGE, bem, lá em 2022. Então, o COGE aprovou essa manifestação contrária desse coletivo. E aí, nós ficamos, bom, não tem essa resolução, estamos todos alinhados a 154 de 2017, que significava, gente, dentro dos limites aqui, 02 de 2015. Tudo bem? Bom, muda o governo federal, certo? E nós temos aí um outro cenário. Antes dessa mudança, nós tivemos, antes do item que eu vou mencionar, né, que é o item 2024, nós tivemos, ao longo de um ano de trabalho, aí coordenado pela professora Lívia, nós tivemos a atualização do programa de formação de professores. Eu queria fazer duas observações importantes desse processo. As reuniões foram feitos fóruns, né, de debates, discussões nas unidades, centralizando grupos de trabalho lá no Inova, e em dois momentos nós tocamos no seguinte assunto: se seria necessário ou não a existência da CIL, a retomada da CIL, que havia sido, digamos assim, não ia falar desmanchada, descontinuada, né, segundo a legislação do momento, inclusive, né, ou
seja, fora descontinuada a CIL, se haveria ou não necessidade da CIL, se haveria um outro formato, e o coletivo entendeu que era melhor que a gente fizesse e garantisse lá as reuniões semestrais, que é isso que nós temos feito desde então, né? 4 reuniões, 4 encontros ampliados da CLAP. E a CLAP, eu acompanho todas as reuniões da CLAP, eu entendo que funciona muito bem, né? Ou seja, as questões são discutidas, etc. Quando o presidente da CG não pode comparecer, quem comparece é sempre um colega que coordena o curso das licenciaturas, no meu entendimento, funciona muito bem. Primeiro, na nossa gestão, né? Foi sobre a coordenação da professora Thais, né? Depois da professora Lívia, e agora do professor Luiz, né? Então, as coisas estão caminhando bem. Bom, então, ao longo de 2023, esse programa de formação de professores foi atualizado sem mencionar CIL. É importante que vocês saibam, se foi uma construção coletiva, não menciona CIL, e foi uma construção coletiva que acrescenta princípios e que também não menciona a figura do educador ou da educadora, como alguém que vai ajudar nos estágios. Também é importante lembrar isso, né, gente? Então, o documento é este, né, que apresenta os princípios e que vocês conhecem muito bem e apresenta propostas de organização e claramente o documento vai defender um currículo integrado, com possibilidades. Tem lá 3 possibilidades, não são as únicas, mas são 3 possibilidades, que recebeu um nome muito bonito, né, na minha opinião. Bom, gente, no início de 2024, e aí é um outro governo, depois daquele acúmulo de críticas a 02 de 2019, nós recebemos uma minuta, o Brasil inteiro, né, recebeu uma minuta para discussão, avaliação, proposição daquilo que viria a ser depois a resolução 04 de 2024. Então, a CLAP, e houve uma convocação da PRG para todas as unidades interessadas, né, se constituiu um grupo, fizeram uma análise e caminhamos oficialmente para o Conselho Nacional de Educação, caminhamos contribuições. Um tempo depois, sai publicada a 04 de 2024. E a 04 de 2024 é publicada em maio, já vai para a reunião da CLAP, na reunião seguinte da CLAP, há uma discussão desse documento, e se entendeu, lendo aquele documento, pelo menos foi essa a minha impressão, a Lívia está aqui, que coordenou as reuniões, que, olha, não encampou tudo o que se defendia, mas também não significava a 02 de 2019. Né? Havia aí alguns avanços com relação a 02 de 2019 e algumas retomadas da 02 de 2015. Foi esse, pelo menos, o meu entendimento. Bom, então, gente, a partir do momento que saiu a 04 de 2024, o que a CLAP determinou? Precisamos nos reunir com o Conselho Estadual de Educação. Porque, afinal de contas, precisamos saber do Conselho, já que é ele que renova o reconhecimento dos nossos cursos, para onde o Conselho vai. E nós fizemos uma reunião no Conselho, sempre aberta, com convite a todas as coordenações de curso. O Conselho aproveitou para chamar o Unicamp e o Unesp, estávamos todos lá. E o Unesp, bem lembrado, né? Estávamos todos lá. E aí o Conselho falou, sim, teremos que fazer uma nova deliberação. Não dá mais a 154 de 2017. Ótimo. Mas o Conselho disse, mas nós precisamos que vocês nos ajudem nesse processo, não dá para a gente fazer. E foi uma reunião, digamos assim, tumultuada, né, do ponto de vista da organização, um pouco confusa, mas tudo bem, nós apresentamos lá, um pouco confuso, nós apresentamos lá, defendemos lá, né, as nossas posições, todo mundo disse o que achava importante, saímos de lá com aquela tarefa de internamente, né, organizarmos lá essa discussão e pensarmos dentro dos nossos cursos. Muito bem. Em 2025, gente, nós recebemos pela manhã, aqui no campus, né? Recebemos pela manhã o pessoal do INEP para tratar das questões de ENAD e pela tarde o pessoal do Conselho Estadual. Todo mundo se lembra, também foram convidados. E lá foi, digamos assim, foi uma conversa mais interna, mais acalorada, estávamos todos nós, né? Elas não tinham muito para onde fugir, né? Não tínhamos as outras universidades. E aí, muitas vezes, nós mencionamos aqui, né, o nosso programa, dizendo que estávamos fiéis a esses princípios, e, claro, elas disseram que ainda não haviam iniciado essa produção da deliberação, que aceitavam sugestões, e novamente disseram, olha, então,
seria interessante que os cursos da USP apresentassem propostas, nos dissessem como pode ser essa adequação a 04/2024. Mas tanto na primeira reunião com o Conselho como na segunda, ficou muito evidente, gente, que o Conselho entendia que não dá para não fazer adequações, uma vez que a resolução do Conselho Nacional orienta como é que tem sido, como é que deve ser a organização dos currículos dos cursos de licenciatura. Então, essa segunda reunião, saímos com o compromisso de discutir propostas. E a CLAP fez isso, viu, gente? Nas unidades, a CLAP centralizou, e todas as reuniões da CLAP desde então, né, então as reuniões de maio, de junho, etc., sempre se discutiu, bom, o que tem sido feito, como é que tem sido a proposta, etc, etc. E aí as unidades começaram a avançar nas propostas. Educação, a Faculdade de Educação, a Filô de Ribeirão Preto, o Instituto de Química, etc., foram, olha, nós estamos aqui, nós estamos assim, estamos fazendo desse jeito, fazendo daquele jeito, o pessoal de letras, assim, pensando propostas. Bom, a partir do momento que nós tivemos 4 propostas, falamos, não, chegou a hora de marcar com o Conselho. E aí a gente começou a mandar mensagens, né? Primeiro para a professora Bernadette falou assim, Marcos, a presidenta é a Rose, você tem que falar com a Rose. Aí a professora Rose estava fora do Brasil, respondeu, muito gentil, olha, não dá para fazer agora, estou fora do Brasil, e o Conselho também, por conta das reformas, ele está com as reuniões interrompidas, então espere. Aí esperei um pouquinho, aí comecei a mandar mensagem, ela até retomou essa história na nossa reunião, né? Comecei a mandar mensagens, até que ela pegou e falou assim, olha, podemos agendar, só que acabou de sair a deliberação. Né? Ou seja, ela esperou para agendar depois que saiu a deliberação. Eu falei isso na reunião, né, para ela. A senhora esperou sair a deliberação. Eu falei, eu esperei mesmo. Então, saiu a deliberação no dia 22, no dia 24 nós estávamos lá. E aí sim, chegou o momento que o Luiz demandou. O Luiz até pensou, pô, eu pedi para o cara falar uma coisa e está falando outra. Olha, o que aconteceu, na minha visão, foi isso aqui. Então, as conselheiras, gente, pegaram esse documento. Quem eram as conselheiras naquele momento? A professora Rose, mês passado, né? A professora Rose, a professora Bernadette e a professora Guilmar. A Bernadette e a Guilmar não fazem mais parte do conselho, né? Terminam o mandato e agora esse grupo, né, da Câmara do Ensino Superior, que cuida das licenciaturas, será recomposto. Aí as alunas, né, da Universidade de São Paulo que estão lá, né, como possíveis indicadas, pessoas que já falaram conosco na última reunião, dizendo, olha, talvez eu vá para essa Câmara, né, para essa Câmara não, para esse grupo que cuida desses assuntos. Então, é esse aqui o documento. Recebemos no dia 22, acho que todo mundo recebeu, fez uma leitura meio apressada lá, para poder chegar no dia 24. E o que fizeram no dia 24? Elas comentaram a deliberação. Nós pensávamos que íamos chegar lá e apresentar as nossas propostas, né? Mas nós quase não tivemos tempo, teve um tempo reduzido. Mas, né? E aí elas disseram assim, olha, os destaques que, na minha visão, a professora Rose fez com auxílio lá da Bernadette e da Guilmar, que as disposições fundamentais são as mesmas da Resolução 04/2024, ou seja, há um alinhamento, certo? Há uma compreensão ampliada do que é o núcleo 1, aquela ideia que a gente tem de fundamentos como sinônimo de didática, de história, de política, de sociologia, etc., pode ser revista. Foi até uma pergunta que a gente levou no bolso, que um colega tinha encaminhado para a gente. Então, essa ideia é maior do que isso, tá? O núcleo 2, eu coloquei lá 200 mais 1.400, porque, se vocês observarem, elas pegam aquelas 1.600 horas e falam, olha, 200 é para a língua portuguesa, para tecnologia de informação e comunicação, e depois as outras 1.400 para o aprofundamento na área do conhecimento, né, na área dos conteúdos. Mas, para mim, ficou claro que há muita flexibilidade entre o que se entende por núcleo 1 e núcleo 2. Inclusive, às vezes, uma mesma disciplina, vou usar essa terminologia para ficar mais fácil, uma mesma disciplina, ela pode ter uma parte da sua carga horária no núcleo 1 e uma parte da sua carga horária no núcleo 2. Pensando que nós trabalhamos aqui com crédito aula, crédito atividade, então tem uma flexibilidade maior. Uma questão muito positiva, gente, que eu vejo na deliberação, ou seja, que é diferente da 04 de 2024, uma
questão muito positiva é 320 horas do atividade de extensão como teto. Vocês podem colocar mais se vocês quiserem, mas não precisa colocar mais do que isso. Nós temos licenciaturas de 4.000 horas, por exemplo, então a gente não precisa fazer atividade de extensão de 400 horas. A gente pode parar na 320 que está dobrando. Uma outra questão que muda com relação a 04 de 2024 é na e com as escolas. Então, vou colocar um exemplo aqui em homenagem ao IGC. O IGC tem um museu e tem PROIAD aqui no IGC, certo? Ou seja, se nós trabalharmos com os nossos estudantes, acompanhando escolas que visitam aqui o museu, gente, isso faz parte da atividade de extensão, certo? Ou seja, a atividade de extensão ela não precisa ser na escola, ela pode ser com a escola, certo? Isso aparece na 04 e isso foi lá discutido, né? Foi verbalizado também na reunião. As 400 horas de estágio, vocês percebem que é uma parcela que são estágios de gestão, 100 horas, estágios de intervenção. Acho que é importante conversar isso com vocês, né, gente? Os estágios de intervenção são muito valorizados pelas colegas do Conselho. Elas retomam a ideia da prática como componente curricular. São pessoas, colegas, né, conhecidas de todas nós, que valorizam uma certa visão de docência, uma certa visão de formação de professores. Então, valorizam muito essa questão do contato com a prática, do contato com a escola, da mobilização dos conhecimentos, né? Por isso que elas defendem tanto no texto, aparece os conhecimentos pedagógicos dos conteúdos. Então, essa prática como componente curricular, ela seria integrada aos núcleos 1 e 2, mas sem acréscimo de horas. Tudo bem? Então, nós não estamos pensando que, assim como constava, né, na 02 de 2015, 400 horas de estágio de prática como componente curricular. Sim, tem que ter prática como componente curricular, tem que aparecer em algum momento lá, mas não vai ser contabilizada a mais. Acho que essa é uma ideia importante. E aí, é muito do que nós já fazemos nos nossos cursos, não há mudança com relação a isso. Bom, está passando uma escola. Daqui eu estava olhando que eles estavam descendo, né? Estavam descendo a ladeira. Bom, com essa animação típica da segunda-feira de manhã. É verdade, né? Gente, se você trabalha em escola, segunda-feira de manhã, você está animado, né? Não tem como ser. Bom, aqui, gente, nós colocamos, professor Luiz, você conhece o Pereira? Nós colocamos observações a serem complementadas por vocês, porque nós não éramos os únicos lá. Né? Então, vocês devem ter percebido que as planilhas foram adequadas. Né? Então, as planilhas, elas aparecem aqui no final da deliberação, e elas foram adequadas aos núcleos, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4. Né? E o que elas sugerem lá nas planilhas é que nós marquemos ali 2 ou 3 textos principais. Então, não precisa rolar toda aquela bibliografia daquela disciplina, mas 2 ou 3 textos que, no entender, né, do curso, da coordenação do curso, representam bem aquela exigência que está na 04 de 2024 e que está na 232 de 2025. A prioridade deve ser o conhecimento pedagógico do conteúdo, como a gente já disse, o foco na sala de aula e essa questão que eu já mencionei também, alguma flexibilidade na compreensão dos núcleos 1 e 2. Uma questão que apareceu no interior e a gente já discutiu, estou falando no interior, na FILO, que o Luiz falou, olha, o pessoal está discutindo essa questão e é importante mesmo. Enquanto a resolução 04 é enfática ao dizer que o estágio tem que ser a partir do primeiro ano, na leitura que nós fizemos da deliberação, o estágio tem que estar desde o início do curso, está entre aspas aí, né, do texto que a gente extraiu. E lá na reunião, gente, nada foi dito sobre o estágio. Foi discutida a questão do estágio, mas a partir da proposta de estágio da Faculdade de Educação, mas não foi um item abordado na fala delas. Olha, o estágio deve ser assim, o estágio tem que ser assim. Então, já quero colocar para todos vocês, gente, qual é a posição da CLAP, se você me permite, Luiz. Nós entendemos, e eu acho que é um entendimento que está
né, no documento de formação de professores, no nosso programa de formação de professores, nós entendemos, sim, que o estágio é central, que o estágio é importante, que o estágio é fundamental, que o estágio tem que se dar também, né, na escola. Nós não entendemos mais que o estágio é exclusivamente na escola, mas nós não entendemos que dá para formar professores sem que essa pessoa também estagie na escola, tudo bem? Ou seja, uma visão mais ampla do estágio, como está no programa, mas nós não entendemos que o estágio tem que começar no primeiro ano. Isso tem aparecido muito forte nas reuniões da CLAP. Tudo bem, gente? Então, nós não entendemos que os estudantes que estão chegando agora, que estão se apropriando dessa discussão, que eles devem ser inseridos nas escolas. Mesmo porque nós já temos as atividades curricularizadas de extensão, que em alguns casos estão na escola, nós temos uma série outra de programas que em alguns casos já estão na escola também. Então, não há, na visão da CLAP, uma obrigatoriedade para que a gente coloque os estágios no primeiro ano. No segundo, no terceiro, no quarto, aí sim, a depender, claro, do projeto pedagógico do curso. Lembrando, está bem claro no programa de formação de professores, também que é o nosso compromisso, gente, está sempre lá documentado no projeto pedagógico do curso, que é resultado de uma construção coletiva, que é resultado, né, de uma visão de formação em parceria com as escolas. Dessas questões, desses valores, digamos assim, princípios, nós não abrimos mão. Então, nós não saímos do Conselho Estadual de Educação, gente, dessa última reunião, com a impressão que a coisa está enrijecida, está fixa. Não foi essa a impressão. Pelo menos, como eu disse, observações a serem complementadas pelos colegas. Eu posso afirmar para você, gente, que eu vejo agora um cenário muito diferente do que aquele cenário que eu presenciei em 2012, 2013, 2014, né? Uma coisa assim muito difícil, né? E agora a gente percebe muito mais um ambiente aberto ao diálogo, aberto à compreensão, sempre assim, então vocês mandem as propostas, então vocês conversem com a gente antes, etc. Mas do ponto de vista da PRG, é importante que todo mundo saiba, é até engraçado isso, gente, que elas estão super atrasadas, né? O Conselho está super atrasado, certo? Com tudo, com tudo. Com a renovação e reconhecimento de diversos cursos, tanto é que saíram de lá falando assim, ó, mandem um ofício dizendo quais são os cursos que nós estamos atrasados. Há casos que nós já renovamos a portaria de prorrogação 2 vezes, certo? Então, elas nos prometeram que vão mandar letras até 30 de outubro agora, certo? Química, letras, ou seja, até engenharias no interior, ou seja, a coisa está bem lenta lá, né? E também há o elemento novo da nossa participação na ENAD, que isso reconfigura também a relação com o Conselho Estadual na maioria absoluta dos cursos. Então era isso, professor Luiz, muito obrigado. Essas são as nossas leituras, né, daquela experiência, e claro, não é a única nem a melhor. Então, que a gente possa conhecer outras visões também. Obrigado, professor Marcos. Eu vou somar 2 complementações que eu acho importante. A primeira delas, para vocês perceberem essa questão dessa acessibilidade melhorada, desse diálogo com o Conselho Estadual, em referência à própria planilha que o professor Marcos comentou, né? Elas colocaram para a gente também, caso vocês tenham alguma sugestão de aperfeiçoamento das planilhas, que vocês, né, nós, no caso, podemos, inclusive, enviar, né, sugestão de aperfeiçoamento dessas planilhas que precisam ser preenchidas. Então, isso mostra, né, essa abertura, esse diálogo. Né? E uma outra questão importante também, que elas comentaram, é que tudo tem que estar registrado no projeto pedagógico do curso. Então, se tem alguma característica específica de um dado curso, né, tem que estar escrito, tem que estar explícito, seja uma nota de rodapé, seja um complemento da tabela, mas elas pediram, né, que isso esteja realmente explícito no projeto pedagógico de curso para facilitar o olhar, para facilitar a análise e o entendimento, né, quando chegar nesse momento específico. Né? Então, são duas complementações que eu somo aí. Só vou acertar aqui, deixa eu localizar. Tá. Luiz, pode fazer uma pergunta antes de passar? Adiante? Sim. Início do curso não necessariamente é o primeiro semestre, né? Podemos entender o início do curso no segundo semestre.
Sim, na verdade nós entendemos até o segundo ano ainda é início do curso, não só o segundo semestre. Então, no segundo ainda seria início de curso. É isso que a gente discutiu na classe. Pode fazer outro? Acho que não abrir, né, Luiz? É que eu tinha pensado na discussão toda depois que todo mundo conversar. Ok, não, posso Ah, tá esperar. bom. Né? Acho que aí a gente divide os grupos, aí acho que vão surgir outras questões, talvez, na discussão. Luiz, Oi. o meu não é uma pergunta, é um pedido para fazer para os colegas. Sabe o que é, gente? É porque eu sou professora livre da Faculdade de Educação, né? E a gente colabora com muitas das licenciaturas aqui, nas disciplinas que a gente chama de disciplinas pedagógicas, né? E eu percebo quando eu faço parecer, assim, interno aqui, que a gente tem que fazer internamente antes de ir fora, né? Mais alto? Acho que tem que falar no microfone, Lívia, porque tá gravando. Então, é só um pedido que, assim, na planilha que vai lá para o Conselho Estadual, porque a planilha dessa nova agora é bem parecida com a antiga, né? É um destaque bem tolo que eu vou fazer. Mas é na hora da bibliografia, aquela bibliografia selecionada, o que eu percebo é que muitos cursos ficam com coordenadores, ficam com receio de fazer indicação de 1 ou 2 textos das disciplinas que são lá da Faculdade de Educação. Gente, a professora Ana aqui, né, que é a coordenadora das licenciaturas, é só falar com ela. Porque é uma coisa, é uma bobagem, mas pega na hora de fazer a análise do processo, aquela disciplina difusa, sabe, que tem 3 páginas de bibliografia na tabela, não pode. Então, fiquem muito à vontade, por isso que eu disse que era um pedido, de procurar a nossa coordenadora, a professora Ana, ou a mim mesmo, o professor Januário, que somos lá da CG, para fazer indicação de que textos da bibliografia devem constar ali, sendo eles os centrais. Penso que já vai melhorar bastante, porque agora aqui na USP a gente também tem, no novo modelo lá que vai para o Júpiter, né, tem que separar a bibliografia básica de complementar. Mas, do que eu estou vendo lá na minha faculdade, mesmo a bibliografia básica é gordinha, assim, cheia, é prêmio, né, puxada. Então, na hora de fazer a indicação, talvez esse contato com a gente para poder fazer o foco correto, né? Era só para lembrar disso, é um detalhe. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço, Lívia. Pessoal, qual é a ideia agora? A ideia é que a gente possa nos reunirmos em 2 grupos e esses grupos possam agora discutir um pouco mais a respeito, né, dessas questões apontadas na fala do professor Marcos. Né? E nesse caso, nós elaboramos algumas questões orientadoras, só para discussão, né, ter um certo balizamento, aí não fugir muito daquilo, né, que a gente precisa conversar. E é importante também a troca de experiência, porque a gente tem visto que, se não todos, a maioria dos cursos já, né, começaram a olhar na sua adequação, por exemplo, no contexto dos núcleos 1, 2, 3 e 4, então como está sendo feito isso, né? Então essas experiências sendo trocadas, a gente entende também que pode, né, gerar aí um auxílio mútuo para que a gente consiga aperfeiçoar da melhor forma possível esse processo, né? Então, a gente fez umas questões orientadoras inicialmente, né? Daqui a pouco eu falo quais são os grupos. A primeira delas é como estão se dando as discussões do curso de licenciatura que coordena, né, em referência ao atendimento da resolução 04/2024, se há clareza quanto aos núcleos 1, 2, 3 e 4 definidos, né, na resolução e as respectivas cargas horárias. Essa vai no sentido do que o professor Marcos falou, né, dessa flexibilidade também, núcleo 1, núcleo 2, como esses núcleos se conversam. Né? Atualmente, há disciplinas de caráter pedagógico oferecidas desde o ano inicial do curso, né, hoje como está o curso, e como integrar os núcleos 1, 2 desde o início do curso, e se a gente parar para pensar no núcleo 3, como isso pode acontecer também. Né? Como o Programa de Formação de Professores, PFP, pode auxiliar na adequação dos cursos de licenciatura da Resolução 04/2024. Se existe clareza quanto à deliberação 232/2025, né, com relação a esses ajustes
que são necessários, e essa, né, que elas apontam nessa deliberação a questão dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, elas se separam, né, em sessões, e quais são as principais dificuldades, né, que têm sido encontradas em referência à adequação da resolução, tanto do Conselho Nacional quanto da deliberação 232 de 2025, né? Então, são questões para nortear um pouco essa discussão. Né? Os grupos que a gente separou, né? A gente deu uma olhadinha se o curso tinha entrada única, se era junto com o bacharelado, se era total, se era parcial. Então, a gente tentou dividir em 2 grupos, né? Para que essa discussão pudesse acontecer da melhor forma possível. Então, nesse primeiro grupo aí, né? Artes cênicas, artes visuais, educação artística, ciências sociais, filosofia, geografia, história, letras, educação física, ciências biológicas, ESALC, Filô e IB, matemática e ciências exatas. Né? E depois eu volto um pouquinho, mas só para... E o segundo grupo, né, trabalho a música, a comunicação, pedagogia, a educação e Filô, ciências da natureza, ciências agrárias, enfermagem, né, aqui do campus de São Paulo, enfermagem de Ribeirão Preto, psicologia, física, matemática, geociência e educação ambiental, química Filô e química do IQ. Né? Então, a gente sabe que nem todos os colegas, né, que representam, que coordenam os cursos estão aqui hoje, né? Mas vamos avançar nessa discussão com os colegas que aqui estão, certo? Nós temos, além dessa sala, um grupo permanecerá nessa sala, né? Um outro grupo vai para a sala em frente, né? Que é a 106, tá? Para que tenha esse momento de discussão. Importante, né, que haja um relator, porque depois a gente, no retorno, vai pedir para o relator colocar os apontamentos, colocar, né, um resumo da discussão que foi feita, para que a gente possa aí, né, avançar mais um pouco nessa discussão, tá certo? Então, essa foi a ideia que a gente teve da separação dos grupos e dessa discussão. E aí, as questões, né, que surgiram também durante a apresentação do professor Marcos, vocês podem trazer, né, na hora que a gente vier aqui para a plenária, e já aproveitamos para responder essas questões. Luiz, Oi. Eu sou uma coordenadora, eu coordeno os 2 cursos, o agrários e o biológicos, tá? Então, vou ficar só no livro só. Isso, tá. Tá bom? Tá bom. O grupo 1 a gente pode... O grupo 1 a gente pode ficar nessa sala e o grupo 2 a gente vai para o 106. Certo? Agora, deixa eu pegar pelo horário para a gente... Quanto tempo, Luiz? Vou ver o horário aqui, Marcos, para a gente... 1 hora. 1 hora. Então, são 10, temos até as 11 para fazer essa discussão. Tudo bem? Bom, vamos dar sequência, então, à nossa atividade com os relatos agora, né, das discussões que foram feitas em cada um dos grupos. Então, convidaria a relatora do grupo 1 para fazer os apontamentos. Bom dia, colegas. Acho que a maioria me conhece. Eu sou a professora Ana Laura Lima, da Faculdade de Educação. Eu sou a coordenadora do curso das licenciaturas na Faculdade de Educação. Isso significa que eu cuido da relação entre a Faculdade de Educação e as licenciaturas que a Faculdade de Educação atende, né? Eu queria dizer que agora, no momento que a gente fez a discussão foi bastante fértil, deu para tratar de bastante coisa, mas eu não consegui apresentar para o meu grupo a síntese das minhas anotações. Então, eu vou pedir, por favor, para que, na medida em que eu não contemple tudo que foi discutido, vocês também me ajudem, tá bom?
A gente não seguiu exatamente a ordem das questões, começamos assim, mas depois a discussão foi tomando um rumo próprio, mas todas as questões foram de alguma maneira abordadas naquilo que foi sendo conversado, né? Então, para chamar atenção aqui para alguns pontos gerais que foram importantes e suscitaram dúvidas que nós discutimos, um dos pontos diz respeito ao momento em que a gente se refere a isso como o momento em que os estudantes abrem a licenciatura nos cursos em que há, por exemplo, a licenciatura dependente, nos cursos em que há um ciclo básico que é cursado antes da abertura da licenciatura, e etc. E como é que fica nesses casos, né? Nos casos em que os estudantes fazem o bacharelado mais a licenciatura, abrindo a licenciatura num determinado momento, a questão da contabilização das horas de extensão, sobretudo, né? Se seria, por exemplo, né, a dúvida que apareceu a gente precisaria, então, duplicar as horas de extensão, tem que ter 320 para o bacharelado e mais 320 para as licenciaturas, nos casos em que o curso é bacharelado mais licenciatura. Essa foi uma questão que veio e a resposta é de que não, né? 320 diz respeito à carga horária referente à extensão do curso todo, né? Que mais? Uma das dificuldades que tem sido enfrentada nas licenciaturas, né, que estavam aqui reunidas, é o fato de que atualmente já não se pode reconhecer 30% da carga horária de estágio obrigatório como extensão. Então, isso era alguma coisa com a qual os cursos estavam contando e agora não podem contar mais, e exigiu uma volta, digamos assim, ao currículo para tentar localizar essas horas de extensão que ficaram faltando. Outra questão também que apareceu diz respeito, né, isso também já foi conversado aqui no início, né, a questão de que os estágios precisam ser iniciados desde o início do curso. Então, esses cursos, por exemplo, que têm bacharelado e que os estudantes abrem a licenciatura só a partir do segundo ano, como é que isso ficaria? A compreensão nossa foi de que, quando se fala de que o estágio tem que ter início no início do curso, a gente está pensando nesse caso, no início, a partir do momento em que os estudantes abrem a licenciatura, e mesmo assim não necessariamente no primeiro semestre, né? Então, ao modo de compreender o início do curso, no qual os estágios devem ser iniciados, né, conforme o Marcos confirmou, no entendimento da CLAP, não é o início, é o primeiro semestre da graduação, mas isso pode ser pensado em termos, né, do momento que ainda é o início da formação dos estudantes como professores, mas não necessariamente sequer a primeira disciplina da licenciatura. Certo? Por outro lado, algo que, né, parece já estar bastante bem resolvido no caso dessas licenciaturas é o fato de que os estudantes, ao ingressarem, mesmo nos casos em que há um ciclo básico a ser cursado antes do bacharelado, eles já têm contato com a licenciatura na forma de algumas disciplinas que já introduzem questões relacionadas à formação pedagógica, né? Isso foi dito, inclusive, para que os estudantes tenham um contato inicial com a formação docente, para que possam, inclusive, serem convidados a escolher a licenciatura, né? A optar pela licenciatura. Então, essa integração parece que tem caminhado, né, na relação entre a formação específica e a formação docente. O que mais? Uma questão que apareceu também, que me parece uma questão importante, diz respeito ao tipo de projeto que cabe considerar como horas de extensão nos cursos de licenciatura, né? Então, uma questão que veio bom, mas o estudante está fazendo
Ele está engajado num projeto de extensão, se não me engano, foi nas ciências agrárias que o exemplo apareceu, né? Ele está engajado num projeto de extensão que tem tudo a ver com as ciências agrárias, mas que não tem exatamente a ver, não é na escola, não tem uma relação direta sequer com a formação de professores, mas né, um projeto de extensão que tem a ver com a formação específica das ciências agrárias. E o entendimento é de que sim, isso também pode contar como projeto de extensão, porque contempla a formação específica do professor, e essa formação específica faz parte, né, da formação dele como professor. Acho que a partir das minhas anotações foram essas as observações. Não sei se tem algo importante que eu deixei de fora, que os colegas gostariam de acrescentar. Não? Tá tudo bem? Então, já passo a palavra. Obrigada. Obrigado pelo relato, o trabalho que vocês fizeram. Agora vou convidar a relatora do grupo 2, a professora Lívia. Obrigada, Luiz. Só para dizer que a gente foi rebelde no grupo 2, não definiu o relator no começo. No final, a gente diz assim, quem vai fazer relatoria? Então, é um relator mais ou menos, né? É um relator assumido no final. A gente teve uma... Legitimar. Mas foi uma conversa ali, mais ou menos coordenada. Bom, então, uma coisa importante é que havia cursos do interior, da capital lá na sala, né? E todos os cursos estão em movimento de discussão, de alguma coisa. Ninguém está parado, ninguém está esperando alguém pegar pela mão e dizer que é para fazer. Está todo mundo trabalhando, isso é uma coisa importante, né? E justamente por isso a nossa conversa, ela também foi se entremeando aí, os temas todos, porque cada um sempre dava um exemplo. Lá no nosso curso nós estamos fazendo assim, no nosso nós estamos fazendo assim, e isso ia suscitando a reflexão e a discussão dos demais, né? Com relação à clareza sobre os núcleos 1, 2, 3 e 4, então, especificamente sobre o núcleo 4, todo mundo ok, firme, que é desde o início, não tem que ser no primeiro semestre. Mas o que é o início? Isso suscitou debates, né? Então, a um certo momento, nós dissemos assim, olha, lá na CLAP a gente tem trabalhado com o segundo ano, a partir do segundo ano. Mas há um dos nossos cursos, especificamente a licenciatura em Física, que já tem um pequeno momento de estágio de 30 horas no segundo semestre. Então, isso engendrou lá entre nós uma discussão sobre, mas que tipo de estágio é esse? É só uma observação? É só uma entrada em campo? Porque o que a gente se fortaleceu aqui enquanto grupo, penso eu, é que nós temos argumentos conceituais para resistir aos estágios desde o primeiro semestre. E a preocupação era, mas se você mostrar que tem um curso na USP que já tem estágio no primeiro ano, como é que você faz com isso? Então, nós fechamos assim, os nossos argumentos valem também para a licenciatura em Física, porque aquele estágio que tem lá é um estágio de 30 horas só, de entrada em campo, só com observação. Então, a gente evitar falar que é a partir do segundo ano e insistir mais, de modo mais uníssono, que é a partir do início do curso, né? Sobre o núcleo 3, o que deu problema para nós ali foi a retomada disso que a Ana Laura também falou do grupo deles, né? Que é dos 30%. E se havia uma brecha, se a gente deveria pensar que poderia, talvez, em algum momento, conseguir essa negociação com o Conselho Estadual, e a gente ali fechou, não, coisas independentes, são 4 componentes curriculares, núcleo 1, 2, 3 e 4, e é assim que a gente tem que trabalhar. Nos núcleos 1 e 2, esse deu bastante debate, né? O que é núcleo 1 para um curso, o que é núcleo 2 para outro curso, dadas as especificidades de cada uma das licenciaturas, né? Mas eu penso que a gente conseguiu chegar em bons acordos ali, né? Principalmente na questão das PCCs, que acho que junta aqui, né? Porque PCC não é componente curricular nesse currículo, isso acho que ficou bem claro. PCC é alguma coisa que a gente tem que reconhecer dentro dos núcleos 1 e 2, e desejavelmente, pelo pedido nosso, também no 3.
E aí a gente engendrou numa conversa que era assim, bom, mas então até esqueci o nome, cálculo, se cálculo, lá no primeiro semestre de cálculo, me ajuda se eu falar errado, há uma discussão sobre como é que isso que está sendo visto bate lá na escola, no ensino das funções, né? Tá certo? Mais ou menos, né? Então, isso já poderia entrar como uma atividade de reconhecimento de PCC e, ao mesmo tempo, de trabalho com a reflexão pedagógica, né? E o que a gente discutiu muito lá ok, sim, desde que esteja explícito no programa do curso. Porque não adianta imaginar que, porque é implícito de que o professor, potencialmente, ao ensinar cálculo 1, poderia fazer a discussão sobre como se ensina a função da escola, não garante que isso, de fato, marque a presença desses conteúdos com essa dimensão, né, educativa, escolar, na formação dos professores. Então, acho que desse momento da conversa entre nós lá, o que ficou mais forte nós defendemos o que está no PFP, que tem que ser desde o início. Aproveitar esse momento para fazer tudo isso ficar explícito no programa mesmo dessas disciplinas que às vezes podem compor o núcleo duro, assim, da formação básica, né? Então, a necessidade da explicitação. Também tivemos que fazer alguns esclarecimentos lá, né, assim, de conversa, dando exemplo, botando a cabeça para pensar junto, sobre a coisa do na e com a escola, né? O na e o com a escola. Então, com a escola não precisa ser com diretamente uma escola assim nomeada, com a escola municipal tal, com a escola estadual tal, né? Porque as crianças com quem a gente trabalha, por exemplo, quando elas vêm fazer uma visita aqui ao museu, elas são matriculadas em escolas, né? O quanto isso pode nos gerar depois aproximações com essas escolas para fortalecimento futuro, talvez, de projetos de extensão, isso é uma outra conversa, mas a compreensão desse na e com, pensando que isso também se configura com a presença das crianças no campus, que foi um pouco o exemplo que já tinha sido usado pelo próprio professor Marcos na abertura, né? Que mais? Então, a explicitação da ementa, que não basta ter uma experiência, é preciso estar explícita para que a gente faça a transposição, né? Sobre o programa de formação de professores, ali a gente acho que foi o tempo inteiro só defendendo e reafirmando, né? Que ele nos ajuda, inclusive, se eventualmente algum curso, por alguma implicância, sei lá, que venha acontecer, a gente não imagina que isso vai ocorrer, né? Tiver que fazer algum tipo de justificativa, é sempre o PFP, o documento que nos apoia, né? Por fim, então do PCC eu já falei. Teve também, por fim, que na verdade foi a primeira pergunta, por fim, vou falar da primeira, que é no núcleo 1, no artigo 16, inciso 8º, existe a menção explícita à educação antirracista, a educação para as relações étnico-raciais, a questão da educação em direitos humanos, né? E houve um questionamento se a faculdade de educação tinha alguma disciplina assim. E as duas faculdades que têm cursos de pedagogia têm, mas como obrigatórias para as licenciaturas em pedagogias, não para as demais. Então, a gente anunciou ali, talvez ao longo do dia, mais à tarde, se a gente pudesse em algum momento, tem um movimento de um núcleo de professores, o professor Januário chegou agora, né? Para talvez a gente pudesse pensar em conversar um pouco mais, de imaginar ações que integrem as licenciaturas todas. Com a participação de colegas das outras licenciaturas, não apenas os professores da Faculdade de Educação, porque a pergunta foi essa, a Faculdade de Educação oferece alguma coisa? A gente disse não. Mas há um desejo de fazer uma articulação com colegas das licenciaturas interessados nessa discussão em torno dessa temática. E certamente há colegas na filosofia, letras, na comunicação, nas geociências. A própria Denise, então, sugeriu que a gente acoplasse a esse movimento a questão da educação ambiental, né? Porque essa interface é necessária e é possível. Tudo bem, não necessariamente pensando em disciplina, pensando nessas ações de integração, que a gente entendeu lá que, no primeiro momento,
o que a gente consegue responder, os cursos que não tenham nenhuma presença dessas temáticas ali explícita nos seus currículos, possivelmente vão conseguir incluir melhor no núcleo 3, né? Que é dentro da extensão, que seria o lugar em que se poderia encontrar melhor saída para isso. E talvez a gente consolidar aqui essa discussão para momentos futuros, né? Para a gente garantir que isso esteja também presente. Colegas, foi isso aí, não foi? Esqueceu alguma coisa? Não, né? Também conversamos um pouquinho sobre a questão das horas de gestão e de estágio, né? Gestão e prática em sala de aula, né? E que isso vai requerer mesmo uma articulação melhor. Porque no caso das demais licenciaturas, hoje, se você olhar secamente para o projeto de estágio, no caso das demais licenciaturas no campus da capital, são 60 horas, não chega a 100, né? Então a gente precisaria conversar um pouco e azeitar melhor a conversa, aí falamos várias vezes no seu nome, Ana, da gente buscar essa conversa sempre articulada com a COC das licenciaturas para fazer isso caminhar. No interior, isso não se apresentou como um problema. Vai ser né? uma pequena mexida. Uma pequena, São né? 80 horas de estágio. Isso, uma pequena mexida já dá certo. Tudo bem? Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigado, Lívia. Bom, eu quero só, mais uma vez, tranquilizar a todos com relação à questão do estágio, né? Aparecer tanto em um grupo quanto no outro, né? Então, caso surjam demandas a respeito da questão do estágio no futuro, fiquem tranquilos que a gente tem, né, argumentos suficientes, né, para apontar, para colocar, bem como também o apoio bastante forte do nosso PFP, né? Então, nós estamos assumindo, na verdade, se quer acordar com todos, né, que nós estamos assumindo a questão do estágio a partir do início do curso, que não diz obrigatoriamente primeiro ou segundo semestre do curso, né? Então, a gente achou importante reforçar isso mais uma vez, para que fique claro para todo mundo, para que a gente tenha, né, uma ação, de certa forma, bastante coordenada e ordenada nesse sentido. E se houver a demanda para o futuro, a gente vai fazer a argumentação, vai fazer, né, o debate necessário, apresentando aí as devidas justificativas, né, por que estamos tomando essa direção, por que estamos adotando esse caminho. Tudo bem? Acho que é importante deixar claro com todos, né, essa questão. Né? Gostaria, né, antes de passar para o professor Marcos, gostaria de agradecer a todos o empenho, né, no entendimento da deliberação, no entendimento da resolução do Conselho Nacional, né, das discussões que foram aí feitas, né? E acredito que foi importante para auxiliar um ao outro nessa jornada, nessa caminhada, dessa construção, né? Dessa adequação que está acontecendo, certo? Nós não estamos falando de criação de cursos novos, né? A gente, é importante deixar claro também, né? Nós estamos, sim, fazendo adequações. Isso lá atrás surgiu, mas vai mudar tudo, vai mudar código, não vai mudar nada, né? Não é código novo de curso, não é um curso novo, é uma adequação, é um atendimento, né, dentro da perspectiva da legislação, né, que passa a vigorar e vigora no nosso país, né, e no nosso estado. Vou passar para o professor Marcos, né, para ele fazer as considerações finais antes desse intervalo, né? Que bom, obrigado, Luiz. Porque naquela apresentação inicial eu esqueci de tocar um assunto muito importante que depois apareceu no nosso grupo, que é o tempo. Qual é a expectativa, né? O tempo. Nós, segundo a deliberação 232, os cursos são mais de 200 no estado de São Paulo, né, gente? Então, eles não estão olhando exclusivamente para o lado dos nossos cursos. Os cursos precisam se adequar a 232 para os ingressantes a partir do segundo semestre de 2026. Como na USP não há ingresso no meio do ano, os novos no meio do ano, então nós estamos contando que temos até o final do ano que vem para deixar tudo direitinho, digamos assim, né? Direitinho, alinhando o que está lá, e aí para os ingressantes de 2027, ou seja, para os cursos que nós colocaremos no vestibular
no início de 2000, no finalzinho de 2026 e no começo de 2027, evidentemente, a gestão que estiver à frente nesse momento. Bom, mas aí, agora um convite que apareceu. Posso fazer uma pergunta? Sim. Sobre esse tema que você acabou de falar, Marcos? Sim, sim. Porque no nosso grupo, a gente falou assim, já que o prazo tem que estar tudo pronto no sistema, ó, eu lembrei agora que a gente tinha falado disso. Se não tem que estar pronto no sistema para o 1º de 27, né? A janela de estrutura no Júpiter é setembro de 26. Isso. Então, teria que passar na congregação, no máximo, em agosto. E aí, a gente achou prudente ali que todos os cursos pedissem os seus serviços de graduação para, no ano que vem, já solicitar por ofício a extensão do prazo da estrutura, né? Porque para não ficar só setembro, ficar até outubro. E aí a gente perguntou assim, mas se todos os cursos vão pedir para esticar, será que a gente não pode fazer um ofício da CLAP pedindo para o pessoal de STI, já no ano que vem, considerando isso, em vez do período ser setembro, para todo mundo, o período é outubro, já contando a ampliação como um dispositivo automático para todos os cursos. Foi só uma ideia que a gente teve. Perfeito, não, acho que está bem colocado. E esse tipo de modificação, a partir do que eu vou dizer agora, né, a partir do que eu já tinha pensado em dizer para vocês, mas vou dizer agora, esse tipo de modificação também não exige aprovação no COGE, então é tudo tranquilo, tá, gente? Bom, o que eu ia dizer é que nós aproveitássemos esse momento nas nossas unidades, a depender do curso, etc., também para fazer uma discussão sobre as licenciaturas e para procurar cada vez mais avançar na integração dos conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos específicos. Então, que sirva também esse momento de discussão para que isso aconteça lá nos cursos. Acho que é uma oportunidade ímpar que nós temos. Então, colegas, nós não estamos pensando em ampliação de carga horária, ou seja, isso está longe, né? Acho que isso não ficou bem claro. Também não estamos pensando em mudança de códigos. Vamos tentar evitar isso, porque conviver com mais de um código, vocês sabem muito bem que é bem complicado, bem difícil, e a gente precisa passar por esse estresse, uma vez que os ajustes não são tão grandes assim, certo? Na colocação do grupo 2, só descobri que o nosso era um aqui, viu, na hora que você apresentou. Mas na colocação do grupo 2, eu não tinha prestado atenção na distribuição, eu me dei conta de uma coisa muito importante que vocês falaram lá e que a gente precisa sempre levar em consideração. Estes ajustes todos, gente, precisam ser lá bastante sedimentados, bastante discutidos, que todos os colegas envolvidos na licenciatura estejam também cientes desse processo, que esta questão tão importante, né, que foi mencionada lá da PCC, que pode compor lá o grupo 3 também, né, o núcleo 3, PCC, então, fica com esse, embora não seja componente, como a Lívia bem colocou, ela é um coringa interessante, né, porque a gente pode pensar em PCC no núcleo 1, quando precisar dessa carga horária, pode pensar em PCC também no núcleo 3, né, quando a gente precisar dessa carga horária. Só para que a gente tenha mais flexibilidade. Tudo bem? Bom, então nós vamos encerrar a nossa atividade agora do período da manhã, né, para o almoço, para o intervalo, e nós retornaremos às 14 horas. Né, para começar às 14. Tá? Tem bastante coisa. Então,